Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Voxcast. Eu sou a Mayara Marques, sou coordenadora pedagógica e também facilitadora de oratória aqui na unidade de São Carlos. E hoje nós estamos com dois alunos especialistas na área do direito. Hoje nós vamos explorar um tema essencial para o sucesso na carreira jurídica. Por isso, se você que está nos assistindo quer ser advogado, já se formou como advogado e está se preparando para atuar na área, vem que esse episódio é para você. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco para nós. Nós estamos aqui com o Vinícius, que é advogado criminal, e o Luciano, que é advogado trabalhista. Se apresenta um pouco para nós, Luciano. Sou advogado desde 2016. Primeiramente, bom dia, Mayara. Bom dia, Vinícius. Advogado desde 2016. A minha especialidade é o direito do trabalho. Tenho a formação em especialidade em defender ali pessoas em relação a acidente do trabalho. Sou pós-graduado em direito e processo do trabalho. E atualmente eu atuo mais nessa área de consultoria e treinamentos para as empresas. Muito bom. E você, Vinícius? Bom dia, Mayara. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vinícius dos Santos, sou advogado, atuo no Tribunal do Júri, sou especialista em direito penal, sou sócio de um escritório tradicional de São Carlos e tenho cada vez mais buscado trazer esse conhecimento, demonstrar tudo aquilo que as pessoas precisam saber do direito penal para que venham poder ter ciência de tudo que pode ser feito, que não pode, e eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Muito bom, sejam extremamente bem-vindos. E para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para vocês quais são os principais desafios de um advogado em relação à comunicação durante um julgamento, durante uma audiência. Mayara, a oratória, ela traz para a gente uma clareza naquilo que a gente precisa dentro de uma audiência ou na conversa com o nosso cliente. É necessário que a gente consiga concatenar essas ideias, começo, meio e fim, e a oratória, ela auxilia a gente muito nisso, a organizar as nossas ideias, a colocar um começo, um meio e um fim. Muitas das vezes, às vezes até o advogado, ele tem ali tudo na cabeça dele, a questão da legislação, o que fazer, mas na hora de falar, ele tem dificuldade de expor a sua ideia, o seu conhecimento, isso acaba prejudicando o próprio advogado e o seu cliente. Melhor, então, essa linha de raciocínio, essa coerência, até porque, indo para a parte criminal, Vinícius, eu falo para eles, pessoal, que eu assisto só nos filmes e posso aprender um pouco mais com vocês também. Quando você está em um tribunal, no júri, o próprio clima, o próprio ambiente já traz uma tensão maior, não traz? E o mais interessante é que a gente observa que quando a gente pensa no direito, a gente sempre vai pensar nessa oralidade, né? No tribunal, vai pensar nos discursos. E a oratória, ela traz uma fluidez, ela faz com que você tenha segurança, com que você possa focar de fato nos argumentos, no convencimento, na forma que você vai agir, como você deve falar. E o mais importante é que com a oratória você tem segurança. Porque como você falou, Mayara, dentro de um tribunal você já está muito tenso. Ali todo mundo está no momento de tensão, tanto os jurados quanto vítimas, testemunhas. E a oratória, ela te traz segurança. Porque às vezes mesmo você estando nervoso, você consegue saber o que você tem que fazer. Então é muito importante. E toda a relação dentro do direito, a gente vai ter oratória. Sim. Independente, seja com o cliente, seja no tribunal, seja numa audiência trabalhista, a gente vê que a oratória está em todos os momentos na nossa atuação profissional. E traz uma confiança maior para nós. Eu acredito que como, tanto na área do direito, como em todas as outras áreas, você saber a técnica que você está usando, saber se conectar com o seu cliente, com o júri, com as pessoas que estão ali para que você possa contra-argumentar é algo que faça bastante diferença. Vocês dois já eram atuantes na área do direito quando vocês encontraram a Vox. O que fizeram vocês buscar a escola de oratória? Qual era o consentimento, o pensamento que vocês tinham antes de iniciar e agora que concluíram? Porque vocês fizeram o Academy, fizeram o pós. Como que vocês têm essa percepção? Como buscaram e como vocês entendem que saíram após ter todo esse conhecimento das técnicas? Eu particularmente busquei essa escola de oratória, encontrei a Vox ali na internet, fui pesquisar antes, eu gosto de pesquisar bastante antes, para ver se de fato aquilo que a escola passa, de fato era verdade, e de fato é.
muito boa escola. E eu tinha essa dificuldade que eu acabei de falar. Tinha ideias, sabia o que estava fazendo, mas eu tinha muita dificuldade de colocar meus argumentos de forma concisa. Através disso, eu falei assim: eu preciso evoluir nessa parte, porque estava me prejudicando. E essa questão da confiança também, pouca confiança, porque eu sabia dessa limitação que eu tinha de argumentar. Eu preciso evoluir de alguma forma e buscar, até na questão de conversar com o meu cliente. Eu preciso escutar o meu cliente, algo que eu aprendi, né, fazendo essa questão da oratória, é a escutatória, ouvir na essência. Você conseguir ouvir para saber quais são as dores do seu cliente, para que você possa trabalhar de forma personalizada. No caso, acredito que seja a mesma coisa com o Dr. Vinícius aqui também, quando ele vai escutar o cliente dele. Precisa escutar de forma clara para que possa fazer uma boa defesa ou trazer ali uma solução para o cliente que te contrata. E para você, Vinícius, como foi? Pra mim, Mayara, eu sempre senti que eu tinha facilidade com a oratória, nunca tive dificuldade, não me sentia nervoso. Só que eu sempre tinha o costume de, depois de ter uma audiência virtual, eu ia assistir o vídeo. Então, toda vez que eu assistia, eu sempre via alguma coisa que tinha que melhorar. E eu ficava sempre pensando e eu buscava conhecimento de oratórios na internet. Só que eu sentia que eu não progredia. Por mais que eu aumentava meu conhecimento teórico, intelectual, teórico, ainda assim, tinha uma audiência, gravava, eu olhava, às vezes via algum vício de linguagem, às vezes alguma postura inadequada. Então, nessa busca de melhorar, algo que eu até não via como um problema. Até lembro que logo quando eu conversei com o Jefferson da Vox para começar o curso, conversei com um advogado que é colega meu, e ele falou: por que você vai fazer isso? A gente faz audiência todo dia, você fala bem, não acha, vai perder tempo. Eu falei: mas eu quero melhorar. Eu falei: eu acredito que ainda não está no nível. Eu falei: eu acredito que você também não, nós dois não estamos. Vamos buscar isso. Eu tentei convencer ele algumas vezes, mas até agora não teve jeito. Só que assim, nessa busca de melhora, porque de fato, a gente carrega um fardo, nós que somos advogados, de que a gente fala bem. Parece que você se formou em direito, você tem que ser bom em oratória. Sim. Mas não é algo que você aprende na faculdade. Você não aprende isso, não tem nenhuma ênfase disso na faculdade. Então acaba que depois que a gente se forma, todo mundo espera que a gente fale bem. E às vezes isso causa até uma barreira, porque parece que quando a gente procura um curso, na verdade a gente está assumindo que a gente tem uma deficiência na oratória, mas não é isso. Na verdade, a gente precisa aperfeiçoar, porque se isso é algo que a sociedade espera, que o judiciário espera que a gente fale bem, que a gente tenha uma boa oratória, a gente tem que se preocupar em conseguir atingir o melhor possível. O melhor resultado. Então, não adianta às vezes a gente se contentar com aquilo que você aprende na vida, às vezes com até alguma qualidade natural que algumas pessoas já têm de essa habilidade de se falar comunicar. melhor. Mas a gente tem que se preocupar com isso, porque é um fardo. A gente tem que ter essa oratória, a gente tem que conseguir comunicar. E a gente vê que é uma mudança de chave que a gente vai tendo que ter, porque tanto no nosso curso a gente aprende que é um desenvolvimento profissional e pessoal. Eu acredito, Mayara, que todos os cursos de universidades, até mesmo do ensino médio, deveria ter a grade curricular compreender a oratória. Sim. Porque faz muita diferença na vida de qualquer profissional saber se comunicar, saber se portar. Porque a gente não comunica apenas com a palavra. É amplo, né? Com a sua aparência, é com seus gestos, é com a escrita. Eu acredito que a oratória ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer profissional. De profissional, pessoal, porque eu acredito que as mudanças que nós vamos adquirindo no decorrer do curso, elas vão impactando tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Vocês sentiram diferença nos relacionamentos pessoais também de vocês? Eu, particularmente, sim. Quando a gente começa a fazer o curso de oratória, são poucas as pessoas que são autodidatas. Aquelas pessoas que já têm aquele traquejo, que conseguem se expressar de forma mais coesa. Sim. Mas tudo, eu acredito que seja uma forma de aprendizado. Todos nós somos capazes de aprender e evoluir. E eu vi muito claramente na minha vida pessoal, na minha vida profissional, esse impacto da oratória, de poder comunicar de forma clara. Se comunicar de forma clara é muito importante porque nós, como advogados, a gente conversa com todo tipo de pessoa, desde o juiz até a pessoa mais simples. E a gente precisa se fazer entender. E se a gente traz um discurso muito elaborado para uma pessoa muito simples, a gente tem dificuldade da pessoa até nos entender.
e da gente extrair daquela pessoa o que a gente precisa para fazer uma defesa, para fazer ali com que aquela pessoa, no final de um processo, ou de uma consultoria, ou de um treinamento, de fato, ele entenda aquilo que a gente falou. Às vezes a pessoa sai e não entendeu nada. O interessante é que a gente faça se entender, a pessoa entenda o que a gente está falando. Ou fica até com receio de perguntar, porque se a pessoa ela vai e explica em todos os termos técnicos, quem está recebendo e não tem domínio da área, às vezes fala, poxa, eu vou perguntar, será que é uma coisa tão óbvia? E fica com o receio. Então, através das técnicas, a gente vai aprendendo a se tornar mais simples dentro da comunicação também. Como que é para você, Vinícius? Para mim, no começo, eu tinha um problema que eu era muito incisivo, né, na minha argumentação. Então, eu sempre tenho paixão quando eu vou defender uma ideia, quando eu vou defender um argumento, defender um cliente. E acabava que, às vezes, eu sempre tinha esse argumento mais persuasivo, mais num tom de voz mais alto. E eu lembro que na primeira vez que eu tive contato com a Vox, numa mentoria que eu tive com o Jefferson, eu apresentei para ele a abertura que eu faço no júri. Que é uma abertura que eu costumo tentar falar para os jurados que eles não são as pessoas mais importantes, que ali quem é mais importante é o réu, que eles têm que ter atenção, que eles têm que prestar atenção na argumentação da defesa, porque é a vida que está em jogo do réu. E eu lembro que quando eu passei pro Jefferson, ele falou para mim, ele falou, ó, do jeito que você tá falando, eles vão entender que você tá desmerecendo eles. Aí ele falou, ó, traz num tom mais reflexivo. E isso foi algo que mudou. Hoje, toda vez que eu vou apresentar, que eu vou falar com alguém, eu tento pensar nisso. Porque às vezes a gente, dentro da gente, a gente carrega aquela emoção, aquela vontade de conseguir convencer. Mas você, às vezes, num tom muito forte, você cria uma barreira. Você precisa reduzir. E como você perguntou, na questão pessoal, isso para mim fez até muita diferença dentro da minha casa. Porque eu também tinha esse tom mais duro, essa palavra mais dura. E ali eu comecei a entender que com cada um tem que falar de um jeito. Exato. Então eu tenho 3 filhos. Tenho uma menina de 2, uma de 6 e um de 13. Não adianta eu querer falar com a menina de 2 como eu falo com o menino. Sim. Porque com ela, se eu falei duro, se eu falo, mas ela já chora. E acabou, eu não vou mais convencer ela, não vou ensinar mais nada. Então, às vezes, tem que abaixar esse tom. E assim é com os clientes, com os jurados, com o juiz. Dependendo da situação, a gente tem que mudar. Tem algum momento que vocês lembram, alguma audiência ou alguma situação com o cliente dentro do próprio escritório de vocês, que vocês poderiam compartilhar com a gente, onde essas habilidades da comunicação fizeram diferença no resultado que vocês tiveram? Maiara, eu lembro de uma situação, até um pouco engraçada, que eu estava, apesar de eu atuar na área trabalhista, no começo da advocacia a gente pega aquilo que dá. E a gente tinha uma cliente que era um caso de pensão alimentícia para a mãe. Sim. A gente chegou na audiência, lá, 6, 7 pessoas sentadas na mesa, Ministério Público, juiz, e na hora de ouvir a minha cliente, o juiz perguntando, ela não entendeu o que ele estava perguntando. E ele repetiu e ela não entendeu. Ela começava a olhar para mim, e ela não pode olhar para mim, é como se eu estivesse dando alguma dica para ela. E eu indaguei o juiz se eu poderia reformular a pergunta dela para que ela pudesse entender, falar de forma simples para ela. E ele não deixou. Ele continuou perguntando, ela continuou ficando mais nervosa. Ele continuou perguntando com as mesmas palavras. Foi aí que o representante do Ministério Público pediu a palavra e pediu que se pudesse ele formular a pergunta para ela. O juiz atendeu, ele formulou a pergunta de uma forma simples que ela soube responder. Sim. A arrogância do juiz nesse dia aí impediu que, de fato, a verdade ali fosse exposta. E ele sabia que ela não estava entendendo o que ele estava falando. Porque não é que ela não sabia o que falar, ou que ela estava mentindo, ou por conta do nervosismo. Não, às vezes a pessoa só não está entendendo. E aí entra... Por isso que todos nós, pessoal, advogados, juízes, promotores, todos, talvez um pouco por essa crença que o Vinícius trouxe pra gente também, de que, imagina, se os advogados já têm essa pressão, imagine um juiz. Não, você já tem que, é claro que sabe comunicar, mas a arte de falar e conseguir ter simpatia pelas pessoas, que é uma das técnicas de oratória, faz diferença, porque olha só, a resolução do caso dela poderia ter sido totalmente desfavorável, porque ela simplesmente não entendeu o que aquela palavra queria dizer. E ali já é um ambiente
hostil para as pessoas que não conhecem, até para a gente advogado, né? Às vezes o juiz deixa ali o ambiente um pouco hostil. Nesse dia, falando assim da parte engraçada, teve tapa de um com o outro, uma irmã deu um tapa na outra na sala de audiência. Sim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas aconteceu ali. Então, assim, os ânimos já estavam exaltados. E o juiz não, ele deveria colaborar para que aquela situação se resolvesse. E ele não estava a fim de colaborar. Ainda bem que a gente tinha um representante do Ministério Público que nos ajudou a resolver essa situação. Luciano, e além de tudo isso, tem que ter um gerenciamento emocional. Sim. E aí, se você não tem domínio de técnica nenhuma de comunicação, do que fazer, porque no curso, além das técnicas para falar, a gente também aprende técnicas para lidar com as pessoas. Como o Vinícius trouxe o exemplo dos filhos, dos clientes, a gente acaba conseguindo identificar os perfis comportamentais, como que a pessoa reage, como que ela aprende. Tudo isso contribui para uma resolução. E teve uma resolução positiva, o seu caso? Foi boa, sim. Tanto é que nesse dia, né, até a pessoa que estava ali sendo cobrada da pensão alimentícia, é uma coisa chata, mas acabou sendo presa da própria audiência, porque não estava pagando a pensão alimentícia ali. Algo que a gente não quer ver, é chato, Sim. mas foi algo necessário para aquela situação. Poderia ser resolvido de uma forma muito mais simples, né, adaptando, como Menos o Vinícius calorosa. falou, adaptando o diálogo para a pessoa que estava ouvindo. Sim. Isso não aconteceu, mas no final tudo deu certo. Que bom. E você, Vinícius, tem algum caso que você pode compartilhar com a gente? Sim. Eu tenho até um caso interessante que nem é judicial dentro do processo. Eu lembro que a gente teve uma aula, né, sobre rapport, que é do acompanha, acompanha e conduz, né? Então, assim, nos atendimentos, às vezes a gente tá no escritório e chega a pessoa, chega ali totalmente aflita, Sim. chorando, gritando. E eu lembro que teve uma pessoa que chegou, né, e foi ser atendida pelo outro advogado, que tava na mesma sala que eu, e a pessoa gritando, exaltado. E aí, eu já lembrei, né, das técnicas. Aí eu já entrei, já intervi na conversa, no mesmo tom de voz, aquela pessoa, e ele gritando e eu gritando também, assim, não muito alto, mas falando alto para ele me escutar. E aí a gente conseguiu. Aí ele se acalmou, conversou comigo. No final a gente conseguiu apaziguar tudo, entendeu toda a situação, porque era um cliente que, mas na verdade ele tava vindo por outro cliente. Ele tinha um relacionamento com uma outra cliente nossa, mas no final ele conseguiu entender qual era o nosso trabalho. E isso fez grande diferença. Dentro das audiências, a gente também percebe isso, porque o juiz, ele preside as audiências, então ele que conduz. E muitas das vezes a gente tem que entrar na vibe do juiz, naquele ritmo dele, porque tem juiz que quer fazer rápido. Ele já chega no começo, ele já começa. Fazer pergunta rápido, ele quer. E se você é muito lento, ele começa toda hora em definir sua pergunta. Ele começa. Então você precisa ter essa questão da escutativa para você conseguir pegar também o ritmo. Porque a gente, como advogado, a gente não preside, como o Luciano falou. Quem preside é o juiz. Sim. E se a gente, às vezes, entra numa postura de confronto com o juiz, a gente não tá ali no mesmo ritmo que ele, às vezes a gente quer fazer a pergunta mais pausada, para testemunho de face entender. Mas se o juiz, ele tá nessa linha, Você tem que ir na linha você dele. acaba que compensa mais, porque o resultado vai ser melhor. Porque às vezes você vai conseguir extrair a mesma informação, só que a gente acaba tendo que se adaptar. E é algo que falta, né? Falta tanto nos advogados, no próprio juiz, porque se o juiz ele tá presidindo, teria que ser uma preocupação dele. Mas a gente vê que alguns não têm. Então a gente está sempre buscando isso, tentando trazer essa questão dessa conexão, né? Da gente E as conseguir fluir. técnicas ela traz para que a gente possa saber trabalhar tanto com a pessoa que é mais detalhista e aí fala um pouco mais devagar. Então a gente detalha muito mais a informação, a pergunta, como as pessoas que já são mais executoras, mais práticas, e aí você tem que já ir nos fatos. Sim. Não vai contando, contextualizando, porque é um desafio na comunicação. Para as pessoas que são mais detalhistas serem mais práticas. Elas falam, ai, não, mas parece que vai faltar argumento, vai faltar uma informação importante, mas eu preciso falar que a xícara estava lá na mesa naquele dia que aconteceu o crime, ou naquele dia que a minha cliente foi mandada embora por justa causa. E isso é um desafio também. Luciano, você comentou com a gente que você é advogado trabalhista e hoje você atua mais nessa parte de consultoria, de treinamentos. Como é para você se dedicar mais como advogado trabalhista nessa parte de consultorias e treinamento? Como seria esse tipo de consultoria? Mayara, a princípio é um desafio. As pessoas estão muito acostumadas a ver o advogado tradicional, aquele que vai lá no tribunal, aquele que vai lá no fórum, entra com ação, faz defesa. E trabalhar na consultoria foi algo que eu desenvolvi e panhei gosto
a partir de iniciar o curso de oratória, foi de fazer essa prevenção antes. Porque a prevenção ela é muito mais vantajosa, principalmente para um empresário. Infelizmente, ainda não existe essa cultura da prevenção. Parece que você é um gasto, mas acaba sendo um investimento Sim. para o empresário fazer essa consultoria, fazer treinamentos dentro de sua empresa, porque isso previne lá na frente um processo. Não que você vai evitar o processo, mas chegando lá no processo, você acaba minimizando todo o impacto que pode gerar com aquele processo. E a empresa que investe em consultoria e treinamentos, ela sai na frente das outras. Vou te dar um exemplo. Hoje, nós no Brasil, no ano de 2023, foram 3,5 milhões de processos trabalhistas. Muito Só no processo. Brasil. Se a gente for fazer uma comparação com os Estados Unidos, a gente sabe que é uma cultura diferente, mas é um país que tem até uma população maior do que Sim. a nossa. Foram 75 mil. Olha que diferença Nós temos essa cultura do gigante litígio, tanto por parte dos empregados, tanto por quanto dos parte das empresários. empresas de não tentar prevenir isso. Isso faz toda a diferença, porque um processo, ele, a depender, ele dura aí 3, 4, 5 anos, a depender da esfera que ele estiver. É por aí, a pessoa tem que esperar 3, 4, e isso gera um desgaste muito grande, tanto para a empresa como para o empregado, que está ali esperando, às vezes, o seu direito ou não. E você fazer esse meio campo antes faz toda a diferença. Você tanto esclarecer para o empregador em relação a todos os seus deveres e direitos, o empregado também ter essa consciência de seus direitos e seus deveres. Isso evita boa parte das ações trabalhistas. E é algo que é muito mais vantajoso para as empresas. Como você falou, às vezes a pessoa pode ver como um gasto. Ah, eu vou gastar com isso. Mas, na verdade, é uma outra chave que a gente precisa virar para entender que é um investimento. O meu esposo trabalhou em uma empresa que eles sofreram uma ação trabalhista da parte do empregado para a empresa e foi uma perca de 300 mil reais. Então, você fala, caramba, dependendo do tamanho e o porte da empresa, às vezes a empresa pode correr o risco até mesmo de fechar para que possa arcar com todas as despesas de um processo. Então, investir em uma consultoria. E esses treinamentos, eles são treinamentos para os empregados e também para o empregador ou é mais voltado para os empresários, para eles entenderem o que é a consultoria? Essa consultoria, ela tem duas vertentes. A que você trabalha com os empregados e a que você trabalha com o empresário de fato. Você adapta a situação, cada um ali no seu nível. A princípio, você conversa com o empresário, orienta, ouve, né, para saber quais são as suas dores, Sim. porque às vezes eu vou levar algo que ele não quer e ele não precisa. Precisa ouvi-lo primeiro. E depois, esse trabalho com os empregados, que é muito importante. E às vezes os empregadores acham que não, mas é do empregado ter a consciência dos seus direitos e seus deveres. É muito comum que os empregados entrem com a ação trabalhista por eles entenderem que o empregador está mentindo para eles. Uhum. E às vezes não, por não ter essa consciência, se de fato. E às vezes essa comunicação clara dentro da empresa para com os empregados é deixada de lado. É deixada de lado. E isso, lá na frente, culmina em ações trabalhistas, porque o empregado entende que ele foi enganado pelo seu empregador. Vinícius, e você? Você é membro da Comissão do Direito Penal e eu acredito que lida com temas bem complexos também. De que forma, Vinícius, a oratória pode ser utilizada para transmitir questões técnicas e convencer o juiz e o jurado em um tribunal? Sim, Mayara. Quando a gente vai ver no direito penal, assim como o direito trabalhista, ele é muito pautado na oralidade. Então, nós percebemos que os principais atos num processo criminal, principalmente na primeira instância, eles são pautados na oralidade. Então, a oratória, ela é extremamente importante. Quando um advogado criminalista, ele está ali atuando perante os jurados, perante o juiz, ele tem que adaptar a sua fala, ele tem que adaptar a sua argumentação. Porque perante um juiz, uma audiência de instrução, então, normalmente, dentro de uma audiência criminal, vai ter audiência de instrução, que vai ser ouvido vítimas, peritos, testemunhas, o réu, e depois o Ministério Público tem a oportunidade de falar, e depois a defesa. E nessa oportunidade, você fala diretamente para o magistrado, para o juiz. Então, nesse caso, a linguagem ela tem que ser muito mais objetiva, muito mais técnica, porque o juiz, ele olha, o juiz togado, o juiz de carreira, ele olha para o processo de uma maneira muito mais técnica.
Então, ele vai olhar se aquilo se adequa ao tipo penal, ele vai analisar se aquela conduta teve o dolo, se há evidência da autoria, como que vai ser a dosimetria da pena, qual é o crime, se tem caso de aumento e diminuição. E ali é uma linguagem muito técnica, você tem que ser objetivo, você tem que trazer Principalmente quando provas. tem os jurados, porque como que os jurados vão entender todos esses termos técnicos que Sim, você acabou é de trazer muito pra gente? diferente. Então, quando tá de frente com o juiz, você precisa trazer todo esse arcabouço mais técnico, teórico, legal, de texto, artigo. Então, o juiz, ele se prende muito a isso e você tem que ter essa linguagem muito mais objetiva e clara. Já quando você está atuando num crime doloso contra a vida, num crime contra a vida, muda a perspectiva. Porque ali no tribunal do júri, você está frente a pessoas leigas, né? A pessoas da Sim. sociedade, professores, médicos, de outras profissões que não tem nada a ver com a parte jurídica, com a justiça. Então ali você tem que adaptar a sua argumentação e demonstrando ali uma conexão. Você tem que demonstrar para aqueles jurados que você se importa com a Com a vítima, vida. se importa com a testemunha, que você tem um cuidado de trazer para ele, às vezes, os detalhes, porque às vezes você tem que explicar para o jurado. Às vezes você vai trazer uma tese, inexigibilidade de conduta adversa, uma tese do tribunal de júri. Mas dificilmente uma pessoa sabe o que se trata isso. Aí você vai ter que explicar que se trata de quando você, se você tivesse no lugar do réu, do acusado, você iria tomar a mesma atitude que ele. Qualquer ser humano naquela situação faria a mesma coisa. Que é como às vezes é utilizado no caso de ameaça, que às vezes alguém ameaça matar o filho da pessoa e a pessoa ali não tá em legítima defesa em si, mas ele vai lá e acaba tirando a vida daquela outra pessoa por medo daquela ameaça. E aí você tem que demonstrar para os jurados como seria a Se sua fosse o conduta filho se deles, no fosse caso. você naquele lugar. Criar uma empatia muito Criar uma grande empatia dos muito jurados grande. contra... Sim, você vai ter que trazer todo o processo, porque os jurados, eles têm acesso ao processo de acordo com a audiência, no júri. Não é igual o juiz, que analisa o processo anterior, ele olha todas as peças, ele não tem acesso. Se o promotor não trazer e o advogado não trazer, aquele réu, ele vai ficar indefeso. O jurado, ele não vai ter matéria, ele não vai saber. E dentro da peça que os jurados eles têm acesso, vocês usam todos esses termos técnicos, que Sim. provavelmente às vezes eles também não vão Também, entender o que quer dizer. Com certeza. E são poucas as peças. Costumam ser algumas decisões ali que o juiz, depende do juiz, às vezes já disponibiliza, Sim. mas sempre esse peso vai ficar em cima do promotor disponibilizar ou do advogado. E olha só como a oratória ela vai muito além, está salvando uma vida. Por saber conseguir expressar de fato o que aconteceu, em qual visão, em qual situação aquela pessoa estava. Então, o trabalho de vocês ele é muito minucioso e muito sério também. Trazendo mais uma pergunta voltada à sua área de consultoria, de treinamentos, Luciano. Você falamos um pouco aqui na sua resposta anterior sobre que, na verdade, a pessoa está ganhando, investindo nisso, mas quais seriam os outros benefícios de um empresário investir em uma consultoria, em um treinamento com você? Acho que o grande benefício é você antecipar problemas. E com isso, construir soluções para aquela situação que pode dar problema lá na frente. O empresário, ele não é obrigado a conhecer da lei, ele não é obrigado a conhecer de tudo. Às vezes eles até acham que está fazendo certo, mas aquilo causa um passivo muito grande para a sua empresa. Como você bem disse, a depender da ação, pode fechar a empresa. Se a gente for ver proporcionalmente falando, as grandes empresas têm menos processos do que as empresas de médio e pequeno porte, proporcionalmente falando. Empresas que têm muitos empregados, proporcionalmente a empresas que têm menos empregados. Porque essas empresas de grande porte, elas investem muito pesado na consultoria e em treinamentos. Se a gente pegar uma ação de acidente do trabalho, a depender do acidente, facilmente a ação passa por R$ 1 milhão. E a depender da empresa, esse R$ 1 milhão fecha as portas da empresa para sempre. A vantagem é essa, é antecipar com, às vezes, soluções simples, principalmente na área de segurança do trabalho. Às vezes, situações simples vão te trazer um benefício muito grande lá no final. Que a consultoria e o treinamento, ele é relativamente muito mais barato do que você patrocinar um advogado para fazer uma defesa no tribunal, no fórum. Às vezes tem situações, Vinícius, que não tem muito o que fazer mais. Sim. Ali, assim, você vai passar para o cliente o risco
E isso é algo que nós, como advogados, temos essa responsabilidade de falar para o cliente também que aquela situação vai ser ruim para ele. A gente não pode vender para ele uma ilusão. E essa consultoria, esse treinamento, traz essa consciência para o empregador, traz essa consciência para o empregado e faz com que isso, lá na frente, o resultado seja muito benéfico para ambas as partes. Luciano, e é interessante isso que você está falando, até que eu sou Sim. sócio no escritório, né? E é uma dificuldade da empresa conseguir aferir esse passivo trabalhista. Porque quando você tem uma dívida, empresa ou escritório, você tem ali no papel, você sabe quanto você deve. Sim. E eu acho interessante essa perspectiva sua, porque com a consultoria, mesmo que a empresa vai às vezes continuar fazendo errado, mas ela já consegue se preparar sabendo que ela vai ter, às vezes, que pagar aquilo que ela não está fazendo. Já tem uma É melhor consciência. quando o cara não sabe, que às vezes o empresário nem sabe. Então, isso é algo muito importante. E aí, olha que interessante que vocês trouxeram, porque vamos supor que eu sou empresário. E eu não sei que essa xícara não pode estar aqui. Só que nós temos ali 50 colaboradores e todos eles colocam a xícara aqui. Sai um e move uma ação contra mim. Eu descubro. Mas e se todos os outros forem fazer isso também? Qual é o valor que eu vou investir? E não é só valor em dinheiro, é como você falou, é o desgaste físico e emocional do empresário, dos empregados, porque o empresário ele é responsável por várias famílias. São 50 colaboradores, quantas famílias levam o pão para dentro de casa através da minha empresa? Então, o impacto ele é muito grande. Aí vai aquele efeito dominó, que aí realmente vale a pena investir em um treinamento, em uma consultoria. Como nós trouxemos a visão de investir na oratória, na comunicação. Ah, já sou um bom advogado, eu não preciso. Eu já falo bem, eu não preciso. A gente precisa estar em constante desenvolvimento. É algo que a gente aprende na primeira aula do pós, que é a versão cientista. Sempre se propõe a aprender novamente. Eu costumo dizer, até brincar com as pessoas em relação a ações trabalhistas. Eu brinco com as pessoas assim, ó, onde passa boi, passa boiada. É só o primeiro entrar. Primeiro entrar e ele ganhou, ele acende na cabeça dos outros que eles também podem ganhar. Exatamente. Isso aí eles causam um problema muito grande para a empresa. Deu certo, às vezes não é uma ação que vai fechar a sua empresa, mas são várias ações, às vezes ações menores, mas elas juntadas, ela faz com que a sua empresa feche as portas. E o impacto social é muito grande. Como você disse, é a empresa que paga o salário para as pessoas, que faz o dinheiro circular no mercado. Vinícius, e para você, como você comentou do escritório, que você hoje é sócio de um escritório tradicional aqui na cidade, então vocês lidam com casos de alta complexidade também. Como que a oratória auxilia vocês, que são líderes no escritório, a realmente trabalhar a gestão da equipe, a gestão de pessoas, e como que isso impacta também quando você atende um cliente? Isso faz diferença? Acaba sendo um grande diferencial para o escritório de vocês também? Sim, com certeza. E o principal ponto é que quando a gente está lidando, né, com o cliente ou às vezes com o colaborador, da mesma forma quando a gente estava falando do juiz e do júri, Sim. são duas perspectivas totalmente diferentes. O cliente, ele está chegando ali porque ele está buscando um produto, um serviço, né? Então, você precisa atender ele de maneira a suprir as necessidades dele. E é um atendimento muito mais pontual. Às vezes, você vai ficar 30, 40 minutos. Agora, quando a gente está falando de um colaborador, aí vai muito além, né? Você tem que estar constantemente preocupado com aquela escuta ativa, discutando, como falar. Porque dependendo da forma que você fala, quantas ação trabalhista não é por causa de um mal entendido? Às vezes, um empregador que fala de qualquer jeito com o empregado não gosta, Sim. e ali aquilo gera, às vezes, uma advertência, ele não concorda. Então, assim, dentro de um escritório, a gente percebe que a oratória ela está a todos os momentos. Então, quando a gente precisa passar um feedback para um colaborador, a gente precisa ter todo aquele cuidado que a gente aprende no curso, né? Tem a técnica do sanduíche, né, que a gente elogia, traz o ponto de melhoria e depois a gente conclui também mostrando um ponto positivo. E isso é algo que dá muito resultado. Porque eu percebo que antes do curso, naquela linha de que eu era muito mais duro, incisivo, enérgico, então eu costumava dar um feedback, era, ó, você errou aí, você não faz mais isso. Era assim. Então hoje não, hoje a gente pensa, né, como que a gente vai falar, como a gente vai transmitir, isso tem dado muito resultado. A gente tem conseguido atingir
um desenvolvimento, né, na nossa prestação de serviço, no nosso cuidado de arquivo, na questão administrativa. Isso reflete na harmonia da equipe também? Você sente que a equipe fica diferente? Com certeza. Porque a gente precisa ter esse cuidado. Sim. Tanto é que a gente percebe que quando você está lidando com uma pessoa que você não conhece, uma autoridade, você costuma ter um comportamento muito mais educado, muito mais polido, ponderado. Só que quando a gente lida com pessoas do dia a dia, um colega de trabalho, a família, a gente costuma ser mais desleixado. Então a gente fala de qualquer jeito. Só que a oratória, ela traz isso. O curso, ele traz esse cuidado. Porque passa que essa atenção que a gente dá de como falar vira algo automático. Que quando a gente não faz o curso, quando a gente não se preocupa tanto com isso, a gente não pensa, a gente vai falando daquilo, da forma que a gente sente. Aí hoje, tanto é que, atualmente, até quando alguém fala comigo, eu já fico pensando, olha, ele tá usando um tom de voz mais alto, ou não, tá gesticulando. A gente já analisa, costuma virar algo automático. E isso traz muito resultado, né? Tanto nos atendimentos, né, em converter aquele possível cliente que vem para um primeiro atendimento, converter ele num cliente de fato, Sim. fechar um contrato, prestar um serviço, quanto também para os colaboradores. Porque a gente precisa dele para conseguir manter esse cliente. Com Não adianta certeza. a gente, que às vezes está mais na linha de frente do escritório, fechar contrato, conseguir trazer o cliente, se a gente não conseguir manter. Porque a gente precisa desde a secretária, que atende lá embaixo, para o advogado que está fazendo a peça, que está redigindo, que vai fazer a audiência. Então, isso traz uma diferença muito grande na nossa relação profissional, Sim. com certeza. Olha como a comunicação ela impacta de fato e como você trouxe, fica tão automático e as pessoas que conversam com quem já fez curso, com nós que ministramos as aulas, eles ficam assim, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas não vou falar com você não porque você está usando técnica. E nem sempre a gente está articulando tudo, fica tão automático que isso é natural acontecer. A gente, trazendo para os 4 níveis de aprendizado da PNL, a gente vai lá para a competência inconsciente. Porque quais são os 4 níveis, pessoal? Primeiro, eu não sei que eu não sei. Então, de repente, eu não tenho uma base, eu não sei os meus gestos, eu não sei. Depois você aprende como você tem que fazer. Mas ainda fica naquele modelo muito automático. A gente gosta de fazer analogia com o carro. Começa a dirigir, verifica um monte de vezes se o carro está no ponto morto, colocou cinto, retrovisor. Depois você vai ficando mais prático. Aí agora você já vai aprendendo que está ali, que você já precisa executar. E de tanto praticar, vai para essa competência inconsciente. Porque já está tão prático que a gente faz até baliza, mudando a música no som, às vezes ouvindo algum áudio no Bluetooth. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E para a gente ir finalizando o nosso episódio, eu gostaria que vocês trouxessem para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo 2 técnicas que vocês aprenderam no curso e que na concepção de vocês foram fundamentais, que vocês possam falar a técnica, mas também ensinar, porque quem está aqui já pode sair executando essas 4 técnicas, 2 do Luciano e 2 do Vinícius, para a gente encerrar. Como eu disse lá no começo, eu gosto muito de escutar. A escuta ativa, ela é muito importante, porque a partir do escutar, você consegue compreender e dar soluções para aquela situação. Às vezes a gente quer sempre vencer um debate, mas porque a gente não ouve a outra parte. E a gente ouvindo a outra parte, a gente consegue chegar numa solução para aquela situação. Trazendo para o debate, né, o debate, a essência do debate, ela é muito importante. Às vezes a gente sempre quer ganhar. E a gente está aí nesse período eleitoral que a gente associa debate com aquela pessoa que ataca o outro, que quer vencer de qualquer forma, né, Vinícius? E não é isso. É escutar também, às vezes é chegar num denominador comum. Nem sempre a gente precisa ganhar num debate. Outro ponto que eu acho fundamental para mim é isso aqui, é o olhar no olho. Você conversar com a pessoa, olhando no olho, tendo essa identificação, se conectando com a pessoa. Isso é muito importante, porque traz uma verdade. Nosso olhar fala por nós. Então, é uma técnica que eu aprendi lá no comecinho, mas que é fundamental para as pessoas que querem ter uma carreira de sucesso. Transmitir essa verdade, essa conexão e o cliente falar, poxa, realmente ele se importa comigo, porque é muito mais sobre se importar. Claro que o resultado é de extrema importância, ninguém quer contratar vocês para perder, mas
o ganhar ou perder não depende 100% do advogado. Existem vários fatores que envolvem isso, mas só da pessoa entender que você se importa com ela e esse olhar ele vai transmitir isso. A essência do debate é bem interessante você trazer, porque no pós a gente tem uma aula onde nós aprendemos qual é essa essência do debate, quais são os 7 estágios para que a gente possa argumentar, e quando nós estamos nos mais dentro do topo dessa pirâmide da argumentação, realmente a gente precisa ouvir, para que a gente possa contra-argumentar. Inclusive, temos uma aula, pessoal. Então, você que já fez o Master ou Academy, quer desenvolver a sua arte de negociar, sua argumentação, no pós nós temos uma aula de debate. Então, são 3 horas que nós debatemos e exercitamos várias formas, onde 30 segundos deu o seu tempo de fala, outro onde você está livre, outro quando nós estamos em grupo. Então, realmente é muito importante ouvir na essência. O bom comunicador é aquele mais que ouve bem do que só o que fala bem. É muito além disso. Ser assertivo Exato. naquilo que fala, né? Não ser prolixo naquilo que fala. Eu acho importante que uma técnica ela complementa a outra. São várias técnicas que elas vão se somando e a gente vai se enchendo ali de técnicas e técnicas onde a gente consegue passar tanto para o nosso cliente, para a nossa família, no nosso dia a dia, essa comunicação mais clara. O importante é a gente se fazer entender, tanto para o juiz, para o nosso cliente e dentro da nossa própria casa. Excelente, Luciano. E você, Vinícius, quais são as 2 técnicas que você vai ensinar para o pessoal? Bom, as 2 técnicas principais, né, que para mim eu também senti que fez mais diferença, que eu costumo também me preocupar mais em aplicar, é a modulação de voz e a linguagem não verbal. Então, a modulação de voz, né, pessoal, a gente aprende que existe 3 vozes, né, a voz de bronze, a voz de prata e a voz de ouro. A voz de bronze é aquela voz mais dramática, a voz de prata é a voz mais professoral, mais média, e a voz de ouro que é aquela voz mais persuasiva. E tem a de veludo, a Tem a pessoa que voz de fala mais veludo, delicadinho. que é aquela voz mais reflexiva, que vem trazer aquela reflexão, aquele tom mais baixo. Então, essa questão da entonação, ela é muito importante, como eu já disse em alguns outros momentos, isso faz completa diferença, porque tem que estar muito ligado o que a gente está falando com aquilo, da forma que a gente fala. Não adianta, às vezes, a gente estar trazendo uma reflexão, mas está falando na voz de ouro, falando de maneira mais incisiva. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. E isso faz diferença dentro de um discurso. Isso faz diferença porque quando uma pessoa fala mais baixinho, acaba que prende até mais atenção, às vezes, do que quando você está simplesmente falando alto e falando com uma maneira mais positiva. Quando você trouxe que tem que criar essa empatia dos jurados para o réu que está sendo representado por você trazer essa reflexão, e se fosse você estivesse nesse lugar, fosse o seu filho, aí tem que ir nessa voz, e se fosse você, e o seu filho, aí a pessoa vai ficar, nossa, gente, não vai. Porque às vezes a mensagem que você quer passar, por conta do seu tom de voz, a outra pessoa não consegue receber. Então é um cuidado muito grande, é algo que é muito importante, é algo que ajuda até na questão dos relacionamentos, na questão até na hora de escutar. Porque às vezes se você tá falando tão alto, tão incisivo quanto a pessoa, às vezes você faz até um bloqueio que a pessoa nem te fala. Exatamente. Às vezes você bloqueia a pessoa de falar. E às vezes você tá querendo tirar a informação daquela pessoa, você quer saber qual é o problema dela, mas se você, dependendo do ritmo que você tá falando, a pessoa se retrai. Então é algo muito importante. O outro ponto, que é a questão da linguagem não verbal. Então isso é muito importante, né? Quando a gente tá, principalmente num palco, né, onde você tá de corpo inteiro ali, as pessoas te vendo, cada detalhe faz a diferença. Então a gente vai aprender, né, a questão da postura, da base, né, de não ficar balançando, de você mostrar aquela postura firme, de você demonstrar que você tem segurança. E isso é algo que no dia a dia, na faculdade, a gente não aprende. Por mais que a gente sente isso, às vezes a gente vê uma pessoa e a gente fala, nossa, como essa pessoa é segura, né? E a pessoa nem falou nada. Às vezes você só olhou pra ela. É a postura dela. É só a postura. Então a gente percebe quanto que é importante. Eu vi, tem até um estudo, né, que fala que 20% é o que a gente fala, 80% da impressão que fica para as outras pessoas é a linguagem não verbal. Então, quando a gente chega num palco, como a gente se porta, isso faz muita diferença. Aí, quando a gente divide, se nós incluirmos o tom de voz nessa divisão como você trouxe,
o impacto ele fica ainda maior, porque 55% são os meus gestos, então é a minha linguagem não verbal. 38% é o tom, que entra na modulação, e apenas 7% é a palavra. Então, o impacto ele é muito grande. Então, a gente vê quanto que é importante, né? E pra gente que é advogado, a todo momento a gente precisa utilizar isso. Sim. Porque a gente precisa passar confiança para o nosso cliente, credibilidade. A gente precisa passar verdade para o juiz, para os jurados. Então, a gente precisa ter isso. Essa conexão do olhar também, que também entra na linguagem não verbal. Sim. E a gente tem cada vez mais aperfeiçoado isso. E isso é algo Exatamente. muito bom. E dessa forma a gente entende que a oratória, a arte de falar, de se comunicar, pode salvar a vida de uma pessoa, pode transformar toda uma audiência, um ambiente. Então, para todos que estão nos assistindo, que são da área do direito, não subestime o poder da comunicação na sua defesa, numa consultoria, em um treinamento, em criar uma conexão para que os jurados, para que o seu cliente entenda que de fato você importa. Então, a comunicação é de extrema importância. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi uma honra e um privilégio estar aqui. A todos vocês que estão nos assistindo, quem está nos ouvindo, nós te aguardamos no próximo Voxcast.